presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com um trecho de um julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2018, em que os Supremos Ministros decidiram, por unanimidade, retirar um trecho da lei eleitoral que proibia sátiras políticas no período pré-eleitoral. No trecho do vídeo, o ministro Alexandre de Moraes, que hoje mandou invadir casas e apreender eletrônicos de cidadãos que o criticaram, diz: quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. O vídeo também tem um trecho da intervenção da ministra Carmen Lúcia que disse: é uma censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censura prévia e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. O riso e o humor são transformadores, são renovadores, são saudavelmente subversivos, são esclarecedores, são reveladores. É por isso que são temidos. O presidente Jair Bolsonaro também disse: estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente. Pouco mais cedo, Bolsonaro havia dito: ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia. Só oposição democrática se houver livre acesso às informações, se houver a opção de cada um de, a partir de todas as informações possíveis, criar o seu pensamento crítico e exercer a sua cidadania. No Estado democrático de direito, não cabe ao poder público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias, ou ainda, como pretendido nos dispositivos impugnados, no controle do juízo de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas humorísticos a que tenham acesso os cidadãos. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias, garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos, moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, satíricos, pois, no dizer de Hegel, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam. A liberdade de expressão
permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições. Normalmente, isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para a interrupção durante o período eleitoral. Note-se que, em relação à liberdade de expressão exercida por meio de sátiras, que é um dos dispositivos impugnados, a preocupação com os programas humorísticos, sátiras, charges, mesmo tendo analisado, em hipótese menos grave do que a tratada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque tendo analisado não a censura prévia, mas sim um pedido de responsabilização posterior de sátiras realizadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou a importância do livre debate de ideias, afirmando que a sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social, que além da exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar, agitar. Também aqui no caso Alves da Silva versus Portugal. A plena proteção constitucional, senhor presidente, e concluo, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa a impossibilidade posterior de análise de responsabilização por eventuais informações mentirosas, fake news, injuriosas, difamantes, em relação ao que a Constituição já prevê se houver ferimento à honra, à dignidade, à intimidade, à vida privada, formando o que a Constituição prevê uma proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, mas não permite, de maneira alguma, a obstaculização do acesso a informações e da possibilidade de manifestação do pensamento crítico, seja jornalístico, seja individual, seja humorístico. A exteriorização da liberdade de expressão se dá com o pensamento crítico externado de qualquer dessas formas. São inconstitucionais, portanto, quaisquer leis ou atos normativos tendentes a constranger ou inibir a liberdade de expressão a partir de mecanismos de censura prévia, como na presente hipótese, em que os dispositivos legais impugnados interferem prévia e diretamente, primeiro, na liberdade artística, de criação artística, ao pretender definir o formato e conteúdo da programação e restringir a própria criatividade, elemento componente da liberdade de expressão, estabelecendo a vedação durante o período eleitoral de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo que tenha por objeto a pessoa de candidatos, partidos ou coligações. E também os dispositivos impugnados interferem prévia e diretamente na liberdade jornalística e de opinião, ao pretender impedir a difusão de opinião favorável ou contrária a candidatos, partidos e coligações. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Diante do exposto, presidente, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 45, incisos 2 e 3, da Lei 9.504 de 97, bem como por arrastamento dos parágrafos 4º e 5º, confirmando exatamente os termos da medida liminar concedida. É o voto, senhora presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e antes de passar apenas a palavra ao ministro Edson Fachin, faço uma observação.
no sentido de que se a crítica fosse só na rua, mas, por exemplo, na minha casa, minha família critica mais que todo mundo. Então, não adianta nem ficar em casa que pintam um prédio. Não é saindo de casa que alguém vai se resguardar de crítica. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.